Olá, sejam bem-vindos ao Embaixada Brasil, seu programa de debate político aqui na TV Polo de Cubatão, canal 11 da NET. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o Walter Pinheiro, ex-vice-prefeito aqui da cidade de Cubatão, atual presidente do Partido Democratas Municipal, né, Diretório Municipal. Eu queria agradecer, obrigada Pinheiro pela sua presença. Eu que agradeço. E também aqui ao meu lado direito, Luiz Valentim, jornalista, especialista em análise crítica. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço estar aqui, Safira. E voltamos já com o primeiro bloco do Embaixada Brasil. Continua com a gente. Estamos de volta com o primeiro bloco do Embaixada Brasil. E aqui, como eu apresentei para vocês, o Walter Pinheiro, hoje ele está como nosso comentarista convidado. E eu gostaria de perguntar para ele o que ele está achando aí da disputa acirrada para as eleições presidenciais entre Bolsonaro e Haddad. Olha, a gente tem que começar a analisar pela essa campanha de como ela começou e até onde ela está. Então, essa campanha ela teve dois aspectos que a gente tem que analisar. Primeiro, o aspecto é que ela é mais curta, né? Exato. Antigamente a eleição era 3 meses, agora é 45 dias. Não é mais 45 dias porque 5 dias você, para tirar a documentação, arrumar a vida dos candidatos, começa a eleição. Mas mesmo nesse período, fica 40 dias. Nesse período, o que existiu? Uma polarização entre se o Lula era candidato ou quem era o candidato do PT. Se o Lula ia sair ou se não ia sair. Se quem é que ele ia indicar, quem não ia indicar. E ninguém sabia. A gente só sabia que tinha um vice, né? Exato. Que era o Haddad. E já tínhamos um candidato do PSL que já vinha trabalhando há mais de 4 anos, que dizia que era candidato. E crescendo na pesquisa e falando para o eleitor aquilo que o eleitor queria ouvir, né? Questão de segurança, saúde, né? Muitas coisas que a gente gostaria que eles falassem, o Jair Bolsonaro começou a falar. E o PT só falava em quem seria o candidato a presidente da República. Porque o vice já tinha, né? Até dizia que a Manuela Dávila poderia ser a candidata, né? E que ele continuaria como vice. Então fizeram aquele imbróglio, automaticamente esvaziaram os outros partidos, porque os outros partidos não começaram a dar. Né? Os outros partidos começaram a ficar porque a imprensa só falava desses dois casos. Quando se lançou a candidatura do Haddad a presidente, da Manuela Dávila, da vice, automaticamente os outros partidos já estavam esvaziados. Então a polêmica ficou só entre os dois. O senhor, como cearense que é, de Russas, né? Conhece bem a família dos Ferreira Gomes. Acha que o Ciro, que gostaria de ter sido essa ovelha escolhida pelo Lula? Ele tinha certeza que ele era o candidato do PT. Ele já queria ter sido em 2010, né, no lugar da Dilma. Pois é, e já queria ter sido também. E ele tinha certeza que o PT ia lançar ele. No Ceará só se falava que o candidato do PT seria o Lula e que ele ganharia a eleição. Que ele fez o Camilo Santana pois lá, é, né? Ia ser dureza para qualquer pessoa tirar do Ciro Gomes. Ele tem um discurso forte, foi um governador preparado, foi um governador bom. Ele tem aquele lado temperamental dele, mas ele é um cara que trabalhou muito por Fortaleza. Hoje nós estamos mal de segurança no país todo, não é só no Ceará. O Ceará hoje está com uma questão de segurança muito preocupante, mas é em todo o Brasil, né? Eu queria citar, Pinheiro, quando você fala dessa polarização... Tem os dados aí, Luiz, também? Tenho sim, já eu vou entrar em contato. Antes de só levantar os dados aqui para o Pinheiro comentar, só que antes disso, eu queria saber se o fator emocional atrapalhou muito as candidaturas, né, desde o primeiro turno, principalmente desse polo PT, do Haddad e PSL do Bolsonaro. A gente nunca viu o PT... sempre foi muito bom de marketing, né, o Partido dos Trabalhadores, e para isso a gente tem que tirar o chapéu, mas eu achei que dessa vez parecia meio abalado com a prisão do Lula, ou se já errou desde o começo em ter segurado tanto o Haddad. Do Bolsonaro, o que viesse, a gente tinha que pagar para ver, porque a gente não conhecia muito, né? Eu queria que você avaliasse essa questão emocional. Atrapalhou o marketing de ambas as campanhas? Atrapalhou. Não do Bolsonaro, porque do Bolsonaro ele está fazendo a campanha dele sem
sem dinheiro. Ele está fazendo, né? Sem dinheiro, sem sair de casa. Sem sair de casa, né? As pessoas estão fazendo. Pra você ter uma ideia, hoje eu vi um pai de família dizer para mim que teve que tirar R$40 do bolso para o filho dele mandar fazer uma camiseta do Bolsonaro. Ele tirou até dinheiro, até da conta de luz, porque o menino eu quero, tem 18 anos, e o menino está lá vestido com a camisa do Bolsonaro. Então, virou um fanatismo. Então, né? E as pessoas, e você não muda mais esse voto, você não muda. E o Haddad foi para a política erradamente, porque ele começou a política indo direto fazer as visitas ao Lula lá dentro. Não precisava fazer visita ao Lula. Não precisava, desnecessário. Ele tem que feito a política aqui. Você acha que isso até queimou a imagem de político como pessoal? Queimou, e como queimou. É tão provável que no segundo turno o presidente falou para ele, olha, não vá mais me visitar, porque ele está pegando mal. E realmente está pegando mal. Como é que você vai fazer todo final de semana lá pedindo conselho para vir fazer uma campanha aqui fora? A impressão que dá é que falta autonomia, aí não foi o marqueteiro que errou. Foi o caminho deles, do agrado ao patrão, que errou. Então eles quiseram agradar o Lula e terminaram desagradando todas as pessoas. Mas sobre essa questão aí, os próprios apoiadores da campanha do Haddad acreditam que o discurso polêmico da semana, que o ato político que teve lá, o comício em prol do PT, né, em prol da campanha do Haddad, o discurso do Cid Gomes falhou, né? E afundou o PT. O que o senhor acha disso? E depois eu queria saber também o que o Luiz acha. Eu só queria emendar uma pergunta minha com a sua. Você acha que o PT não estava preparado para começar a viver sem o Lula? Achava que o Lula era eterno? Não, com certeza eles não estão preparados para viver sem o Lula. Eles não estão. É tão provável que ele disse, né? E outra para mim, uma aberração, ele dizer que o Lula ia subir a rampa do Palácio com ele. Isso é muita audácia, aquilo foi dizer que a justiça brasileira não manda em nada. Vou lá, tiro ele de lá, levo, ele vai subir, nem que depois ele tenha que voltar. Não vai voltar mais, que isso aí não volta mais. Então isso foi. Agora, o discurso do Cid Gomes é uma coisa que eu não digo que eu esperava, mas eles não sabem perder. A família Cid Gomes não sabem perder. Então, como ele é um senador e precisa de recursos para o Ceará, ele quer morrer de bem, ele quer sair de bem dessa história com o rei, que o rei vai ser o Bolsonaro, o presidente. Então, automaticamente, ele já chega fortalecido, né, no Senado, dizendo para ele, olha, eu não sei se eu te ajudei, mas eu disse que esse partido já não ia mais sair do caminho. Então, os interesses na política, eles mudam a cada minuto, né? Então, você hoje o candidato... O Eunício Oliveira não se reelegeu. Mas o Eunício já era esperado, porque o estado do Ceará, ele tomou como birra o Eunício. Pegou uma birra do Eunício enorme. E o Eunício trabalhou muito pelo estado do Ceará, cara. Você não acredita que esse homem trabalhou pelo estado do Ceará. Ele está saindo injustamente. Pinheiro, esse discurso do Cid Gomes em território petista, você achou que isso foi um sinal de que a esquerda está rachada? Vou apoiar vocês por ideologia, mas eu não concordei com nada que foi feito nesta campanha de 2018. Foi mais ou menos por aí? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, quando eles juntaram todos para poder discutir a campanha, cada qual tinha um pensamento. E esse pensamento não era o pensamento de todos. Automaticamente um grupo partiu para um lado e outro para outro. E foi onde houve esse discurso do Cid Gomes, que terminou nesse grande vexame para o Partido dos Trabalhadores. E ele bateu na tecla, né? E é com essa falta de humildade aí, essa opinião do Cid Gomes, que a gente encerra aqui o primeiro bloco do Embaixada Brasil e a gente volta já, continua com a gente. Pinheiro, pegando o gancho de toda essa situação que ocorreu com o Cid Gomes, né, o que eu pude perceber naquele fato é que está havendo um descontrole emocional, né, dos partidos. A gente viu isso muito na eleição para presidente, com esse fato do Cid com o PT. Ontem, no debate da Band, já para governador do estado, a gente também acabou vendo, né, uma troca de farpas de forma bem agressiva entre o Dória e o Márcio França. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão emocional dos partidos. Por que a estratégia de marketing está tão acirrada, né, em todos os âmbitos nessas eleições de 2018? Eu acredito que eles começaram a fazer a política, por um lado, que as pessoas não acreditam mais nas propostas quando entendem que elas são mentirosas, né? Porque as pessoas estão vendo que prometem na eleição e não cumprem depois. Então, como eles começam a fazer as promessas e as pessoas não escutam as promessas, talvez essa troca de farpas
faça com que fique escondido atrás deles as promessas que eles vão cumprir nas campanhas deles, né, durante o governo deles. Então essa troca de farpa deixa com que a população fique indignada com isso. Eu, pelo menos, fico indignado quando eu não vejo uma proposta para a capital, para a cidade, para o estado, para o país, e vejo essa troca de acusações que não leva a nada. Então, nesse caso do governo do estado, você liga o rádio, é um jogando pedra um no outro, isso, né? E você não vê assim, olha, nós vamos... Aqui e lá você vê umas duas, não, que nós vamos criar um hospital, que nós vamos fazer isso, e depois já vem. Não, porque foi prefeito, é porque é comunista, é porque é do PT, é porque brigou com o Geraldo Alckmin, é porque fez o outro chorar, não fez aquilo. Então, isso deixa a população indignada, porque as pessoas não vão nem votar, eu vou pagar multa e não vou votar. Então, está tirando o descrédito das eleições. Você vê aí, a extensão foi muito alta. Eu acredito que para governador vai ser a mesma coisa. Só que as pessoas já estão mais decididas em quem vão votar, tanto para presidente como para governador. E falando sobre a disputa estadual aqui, né, no nosso estado de São Paulo, ontem teve o debate e eu vi que o Dória estava realmente muito preparado, mas ele levou algumas bordoadas aí do Márcio França, que também estava preparado, se saiu aí pela tangente algumas perguntas do Dória, mas deu uma patada violenta nele ontem, né, falando sobre o jatinho que o Lula teria emprestado um dinheiro para ele através do BNDES. Bem polêmica, né, essa pergunta. Você chegou a ver, Luiz? Viu como foi? Ele parece que o Márcio, que o Márcio até tinha estudado bem o comportamento do Dória quando ele me responder dessa forma. Exatamente. Se ele me responder dessa forma, eu vou contra-atacá-lo como se faz realmente num tabuleiro de xadrez, você estudando os movimentos do adversário para poder contra-atacar. E baseado no debate de ontem, Pinheiro, eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre esses números. 53% do eleitorado paulista prefere o Dória, segundo a última pesquisa Datafolha, e 47% prefere o França. No entanto, na capital paulista, onde o Dória foi prefeito, esse quadro é invertido. O Márcio França tem maioria, com quase 60%, e o Dória se destaca mais no interior do estado. Como você analisa essas previsões percentuais? Esses dois casos, perfeitamente normal. Por quê? Porque o Dória está deixando a prefeitura, né? E o Márcio está explorando muito isso, que ele deixou a prefeitura, Que ele não tem palavra. Para o pessoal do interior de São Paulo, não pesa nada isso, mas para o pessoal da capital pesa, porque ele deixou a prefeitura. E ele não soube defender, e ele tinha como defender, eu acho que o pessoal de marketing dele não soube defender, que ele está deixando no governo uma figura extraordinária, que é o Bruno Covas, um cara capaz. Olha, se eu não ganhar essa eleição, vai ficar um cara capaz, com todas as estruturas. Eu estou querendo ser governo do estado porque deixei tudo arrumado e quero dar uma atenção para o meu estado. Então, eu acho que aqui pega um candidato a governador, que nem o Márcio França, com 30 e poucos anos de política, né? Exato. Então, é um principiante quanto um veterano, né? Raposa, o Dória tem a sua experiência de vida, mas politicamente ele vai sofrer na mão do Márcio, porque o Márcio tem todo um traquejo de eleição municipal, perdeu aquela eleição aqui, quando ele disse que ele elegiu um posto aqui em São Vicente, né, que ele perdeu aquela eleição de prefeito aqui, que ele foi uma grande lição para ele. Então aquilo foi um aprendizado para ele, que ele perdeu a eleição no dia da eleição. Quando ele, uma semana antes que ele falou isso, ele terminou perdendo a eleição em São Vicente. Mas ele é um cara muito experimentado, o Márcio França. E o Dória é um cara descompromissado, porque se ele perder a eleição, vai viver a empresa dele, vai viver a vida dele, ele não vive de política. Ele está vivendo a política agora, você vê que ele teve. Era isso que eu queria perguntar para você também. Essa imagem dele de gestor, que colou tão bem nas eleições municipais da Prefeitura de São Paulo, no ano de 2016, contra o Haddad, esse mesmo discurso, você acha, Pinheiro, que vai dar certo agora para as eleições do governo do estado em 2018? Não está dando muito certo, porque ele está pegando o Márcio França, né, em alta, assumiu o governo do estado, está com o governo na mão. É completamente diferente daquela época. O bordão do João Trabalhador. O Haddad, naquela época, já estava desgastado pela prefeitura, né, por muitas coisas que ele tinha feito lá. E o Márcio está com o governo na mão, né? Está em alta porque, apesar dele estar vindo de uma coligação com o PSDB, ele tinha o partido dele próprio, então ele se lançou no partido que era dele e ele está em alta. Então vai ser uma disputa muito acirrada aqui.
Agora, é muito difícil você dizer quem vai ganhar essa eleição. Essa semana agora vai ser uma semana decisiva. Como você disse aí, não sei a avaliação do debate pelo rádio e pela televisão. Precisamos saber hoje, né, que nos jornais vai dizer a avaliação do debate, como é que ficou o debate, quem ganhou e quem perdeu no debate. Isso vai pesar muito para a eleição. Exatamente. Essa semana vai ser decisiva, principalmente porque, só para encerrar esse bloco aqui, o Alckmin está apoiando o Márcio França, né, numa maneira velada, e o SCAF está apoiando declaradamente o Márcio França, que são candidatos que pesam, né? O Dória está se prevalecendo do fato de que ele está apoiando o Bolsonaro. Então vamos ver aí essa polarização, né? Mas isso é assunto para o próximo bloco, a gente volta já, continue conosco. A Cantina Tia Jo agora é Freitas Gouveia Buffet. Freitas Gouveia Buffet. E para comemorar a mudança, temos um pacote de promoções para você. São diversos pratos e lanches imperdíveis. O tradicional café com leite e pão com manteiga. Saborosas coxinhas com suco e refrigerantes. Você tem as opções de marmitex e mini marmitex. Na hora do lanche, a promoção é o delicioso x-salada com refrigerante. Tem também a mega promoção do mês de agosto, salgado para festas. O cento é baratinho, frito ou assado. Pois é, a Tia Jo continua lá, mas a empresa ganhou um novo nome. Agora é Freitas Gouveia Buffet. Prestigie, aqui quem ganha é você. Freitas Gouveia Buffet. Voltamos aqui com o terceiro e último bloco do Embaixada Brasil, aqui pela sua TV Polo, canal 11 da NET. E o assunto agora é política partidária. A gente vai falar dos partidos aí que pode chegar a 14, o número de partidos que vão deixar de receber o fundo partidário em razão daquela cláusula de barreira, né? Esses partidos podem se fundir ou podem deixar de existir realmente. Na prática, né, isso aí vai ter um efeito nas próximas eleições. Você está sabendo disso, Luiz? Isso é uma coisa que já era prevista, né, devido às próprias leis eleitorais do nosso país, e também os especialistas, né, já estavam tendo previsões, né, não astrológicas, mas previsões baseadas em dados de que realmente muitos partidos poderiam acabar se desfazendo e mais para frente indo se aproximar de partidos que tem um eleitorado mais consolidado, né, Pinheiro? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da cláusula de barreira, como você avalia realmente o que aconteceu nas eleições, e também falasse do desempenho do seu partido, do DEM. Tem duas coisas que a gente tem que ver aqui, que é a cláusula de barreira, ela tem uma coisa que ela é progressiva até 2030. Então a tendência é que mais partidos até 2030 sumam, né? Isso foi muito bom, porque a gente não poderia conviver com 34 partidos, né? Hoje nós vamos sair 14, no próximo eleição deve sair mais 3, 4, e a tendência é que a gente fique aí com 12, 13, 15 partidos, que até 2030 essa cláusula ela vai aumentando até para que você tenha menos eleitor, para que você tenha essa redução de partido, porque muitos deles eles serviam apenas para poder, na época da eleição, engordar alguns partidos com nome. Esse aqui está com 5 partidos, esse está com 4, que não representavam nada, né? E vai acabar a farra do fundo partidário e também, vai acabar, né? Que é um negócio muito sério. Algumas pessoas pensam que é brincadeira o fundo partidário, mas tem um controle violento. Então, algumas pessoas nessa eleição já vão ter problema. Você que é um advogado e tem a sua especialidade em legislação eleitoral, você vai saber que muitos partidos agora não vão conseguir, muitos candidatos não vão conseguir prestar contas e vão ficar pendentes e vão ter que devolver dinheiro do fundo partidário. E rende, porque é dinheiro público, viu? Porque é dinheiro público. E porque é desse dinheiro que é feito caixa 2, caixa 3, né? E pessoas pegam o dinheiro do fundo partidário e gastam ele discriminadamente sem ter controle. Exato. Eu tenho casos que eu já escutei falar que teve candidatos aí que pegou o dinheiro e foi para a pizzaria pagar pizza para... E os que compram carro. Compra carro. Então nós vamos depois... E isso acontece, infelizmente, na forma que ocorre a política brasileira, sabemos que esse tipo de coisa acontece nas 3 esferas, né? Não, infelizmente. É verdade. Agora, voltando para o Democrata... Isso. Antes de você responder, Pinheiro, eu só queria te dar alguns números para você dar a resposta um pouco mais clara aqui para os nossos telespectadores de maneira mais esmiuçada, né? Em 2014, o Democratas elegeu 43 deputados federais.
era a quinta maior bancada da Câmara Federal, ficando atrás apenas de partidos gigantes como MDB, PSDB, PT, enfim, né? Em 2018, esse número ele caiu consideravelmente, caiu quase 50%, porque de 43 o DEM fez 28 deputados, né? Então, daí a gente vê o que se aderiu para que isso acontecesse. Qual foi a onda? Foi o efeito Bolsonaro? Foi o efeito PT? Foi o radicalismo? Foi os próprios eleitores não acreditar mais no discurso do politicamente correto? Como você avalia, Pinheiro? Bem, eu quero falar primeiro um pouco do DEM de Cubatão, né? Porque eu estou no DEM há 1 ano e pouco, né? 1 ano e meio, mais ou menos. Chega nem 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. Então começamos a organizar o partido aqui. Você foi vice-prefeito por qual partido? Eu fui pelo PSDB. PSDB. Eu fui fundador do PSDB, né? Fiquei quase 20 anos no PSDB. Aí fui para o PTB, estivemos junto lá no PTB, quando o Pedrinho foi o vice-prefeito e eu tinha um compromisso com ele. Que quando terminasse a eleição eu ia sair do partido, que eu não queria mais saber de política, mas depois isso está no sangue, né? E aí eu fui convidado para poder organizar o Democratas aqui. Nada contra o Pedrinho está lá no PTB, está bem no partido dele. É uma questão de posição minha, então eu queria sair do partido, agora estou no Democratas. E aí, analisando o Democrata com essa queda, ela tá num campo que poucas pessoas conseguem enxergar. Foi a questão do presidente da Câmara Federal, o Rodrigo Maia. Você acha que é uma atuação dele? Não, a boa atuação dele, ele teve uma atuação extraordinária. Mas ele foi um bom presidente. Mas a atuação dele, ele conseguiu ferir muitos interesses e automaticamente o partido saiu prejudicado com a posição dele, né? Porque ele conduziu o impeachment, né? Queira ou não queira, o partido era o presidente, era ele. Ele conduziu a votação da reforma trabalhista. Quando eu falo mal, Pinheiro, não digo nem da questão administrativa, eu digo da questão eleitoral. Parece que ele não conseguiu conduzir o partido para trazer eleitores para que esse número aumentasse. Mas né? aí o que aconteceu? Outros partidos que tiveram isolamento desse grupo aí, eles conseguiram ir para a rua fazer a campanha deles sem nenhuma mácula. Então, faziam uma campanha aberta. E toda a vida que se falava do DEM, se falava, o presidente da Câmara é do DEM. Foi ele que aprovou a reforma trabalhista. Foi ele que... ele era o instrumento. Claro, ele era o presidente. É que nem a Safira aqui, ela é mediadora da mesa. Então, eu não posso dizer que ela que está me prejudicando. Exato. Né? Mas o DEM ganhou reforços, desculpa aqui te interromper, o DEM ganhou reforços, 3 nomes fortes. O DEM nessas eleições fez o Arthur Mamãe Falei, que virou deputado federal, deputado estadual. Um dos mais votados de São Paulo, o Kim Kataguiri, que virou deputado federal, quer ser presidente da Câmara, e também o Luiz Miranda. Luiz Miranda é um nome forte, ganhou para deputado federal em 6º lugar, concorreu pelo Distrito Federal. É aquele que foi para os Estados Unidos e voltou, é do DEM também. Então assim, o DEM tá tentando voltar aí, recuperar. Pois é, mas acontece o seguinte, esse fator atrapalhou um pouco o partido, mas não deixou de ter uma base forte, como você está dizendo aí. O DEM ainda continua sendo um partido forte. Haja visto que o nosso trabalho aqui foi um trabalho pequeno, mas foi com 2 candidatos a deputado. Foi o Alexandre Leite e o Milton Leite, né? E tivemos aí uma parceria com o professor Cagé, né? Que foi também, fizemos uma parceria para poder Alexandre Leite e professor Cagé. Eu percebo, Pinheiro, que pelo menos o trabalho que você tem feito aqui, eu tenho acompanhado a política de perto e você é um político bastante conhecido na cidade, não tem como ver que realmente você e o grupo seu que está lá estão tentando reinventar o Democratas. Isso fica visível, reuniões estão acontecendo para tentar alavancar o nome do partido. Você acredita que a nível federal o partido também precise de uma... remodernização, digamos assim, como você está fazendo em Cubatão? Você sabe que hoje nós temos um candidato a vice-governador que é do Democrata, né? Que é o Rodrigo Garcia, né? Se o Dória ganhar a eleição, automaticamente a gente tem um representante muito forte aqui no estado de São Paulo como vice-governador. Vai dar um reforço muito grande. A sigla do Democrata ela é muito respeitada, então ela tem um poder muito grande. Ela era para receber alguns deputados. Eu acredito que nessa junção agora, de alguns desses partidos aí que ficaram de fora da Agripino Maia ainda está bem? Eu acho que está, mas ele ficou muito desgastado com aquelas denúncias dele, né? É tão provável que ele foi afastado, né? Outra coisa também que contribuiu muito
para essa queda do DEM foi a questão do Agripino Maia, que ele estava numa posição muito favorável, de uma hora para outra teve a denúncia, automaticamente, aquela figura que a gente tinha como ponto central do Democratas foi atingido. Então, tiveram que recriar alguém, né? Isso, recriar alguém que pudesse estar, para poder ajudar o Democrata. Mas eu aqui em Cubatão, como você está falando, nós estamos fazendo um trabalho com algumas pessoas, vamos tentar formar um partido aqui e tentar ver aí o que a gente pode fazer, né, para as próximas eleições. Nós temos eleição em 2020 para prefeito, né, para vereador, vamos tentar ver de que maneira nós vamos conduzir o partido. Então, mas nós precisamos conversar com São Paulo, com a direção do partido, se a gente vai continuar no partido, né, ou não. Depois dessa eleição aqui, nós vamos saber se realmente a gente continua com o partido, porque todos os partidos agora, a partir do ano que vem, deverão formar diretórios, não tem mais comissões provisórias, que isso é um grande avanço, né? Porque as comissões provisórias eram um desastre. Você estava hoje numa comissão provisória, quando era editada ela mudava, no outro dia ela mudava. Então, lá de São Paulo, os caras mudavam a comissão provisória, você sabe disso. Teve dia com a comissão provisória que mudou 5 vezes de mão, né? Aí você tendo o diretório montado aqui, que é os seus partidos, a gente já tem uma condição melhor de trabalhar a vida do partido na cidade. Maravilha. Eu queria convidar aqui os comentaristas para fazer suas considerações finais, devido ao nosso tempo que já está se esgotando. Por favor, Luiz, começando por você, a gente encerra com o nosso convidado. Bom, as minhas considerações finais acabam sendo pelas duas últimas pesquisas que aconteceram tanto para presidente, tanto para governador do estado, ambas do Instituto Datafolha, que apontam Bolsonaro com 59% dos votos válidos. Houve um crescimento dentro da margem de erro, mas numa reta final acho que qualquer crescimento devia ser considerável, né, Pinheiro? É verdade. E o Haddad que reduziu 1 ponto percentual. E informando também que para o governo do estado, João Dória segue na liderança, segundo o Instituto Datafolha também, com 53% da aprovação do eleitorado paulista contra 47% do atual governador Márcio França, né? E dando a notícia desses números, né? Eu também quero agradecer ao Pinheiro por ter vindo aqui e ter nos dado o prazer de discutir política eleitoral com ele. Muito obrigado, Pinheiro, e seja sempre bem-vindo aqui ao Embaixada Brasil. Pinheiro, deixa eu fazer uma pergunta aqui final para falar nesses 20, 30 segundos aí. O senhor acha que dia 28 Bolsonaro já está eleito, vai ser uma mera formalização, ou o senhor acha que o Haddad ainda tem chance aí? Zero chance. Zero chance. Eu quero agradecer a TV Polo, a você, Safira, ao Luiz Valentim, pela essa oportunidade. Pena que o tempo é pouco. A gente poderia ter 1 hora de programa que a gente ia... Facilmente. A gente tinha muita coisa para falar aqui, né? Que a gente poderia falar, criar alguns assuntos aí, mas não vai faltar oportunidade. Estou à disposição de vocês. O bom do programa ser curto, Pinheiro, que a gente pode tê-lo aqui mais vezes conosco. Parabéns à TV Polo pela iniciativa. E tenha certeza de uma coisa, a contribuição da TV Polo, eu sempre tive aqui em algumas oportunidades como vice-prefeito, como vereador, e é uma, vamos dizer assim, é um bem que a cidade de Cubatão ganhou, né? Para ter essa informação aqui de vocês que são da cidade, a gente que mora na cidade, e as pessoas sabem que a gente não pode dar informação falsa, porque a gente mora aqui, senão a pessoa vê a gente na rua e fala, aquele cara mentiu, então aqui a gente não mente, aqui a gente fala a verdade. Se mentir, a gente apura, viu, Pinheiro? Parabéns para você, viu? Parabéns pelo programa. Obrigada mesmo, obrigada a você de casa, obrigada Luiz, obrigada a Walter Pinheiro. Continue acompanhando a gente, não perca o próximo Embaixada Brasil. Obrigada pela sua audiência, até semana que vem.